Olá, eu sou Vitória Panhozzi. Eu sou Luiz Richalski e você está assistindo ao Tela Entrevista com Stella Caymmi, doutora em literatura, jornalista e biógrafa de Dorival Caymmi. Nesse bloco vamos falar da Stella Caymmi como neta do músico Dorival Caymmi. Stella, durante a sua pesquisa para a biografia Dorival Caymmi, O Mar e o Tempo, sua relação com seu avô se intensificou? Do que você mais sente falta da convivência com ele? Era muito bom conversar com ele, né? Uma conversa inteligente, né? Você hoje tem muita dificuldade de, sem querer ofender ninguém, mas uma conversa verdadeiramente inteligente é raro. Alguém que te instigue, que seja interessante. A não ser que você esteja falando assim, tricotando e tal, mas uma conversa realmente, né? Porque dizem assim, né? Que você pode conversar sobre si, você pode conversar sobre os outros, ou você pode conversar sobre ideias, sobre cultura, né? Então ele era um papo, mesmo antes de fazer a biografia. A gente já conversava muito, meu avô era um conversador nato, adorava. E era um autodidata e entendia de literatura, de pintura. Ele era uma universidade completa ali do lado. E eu pude aproveitar muito dele. Agora, de fato, na hora que você vai escrever, não tem jeito. Se você vai se debruçar sobre a vida de alguém, e esse alguém está vivo, isso cria um tipo de relação tão especial, independente de você ser neto ou não, porque o Rui Castro me contou, e o Garrincha já estava morto, mas ele era um botafoguense roxo, o Rui Castro é um botafoguense roxo. E ele dizia assim que a vida do Garrincha é assim, você tem a vida que deu certo, entre aspas, que é Pelé, e a vida que deu errado, entre aspas, que é o Garrincha. Garrincha é uma história dramática. Então ele dizia que ele escrevia e quando ele ia para o banheiro tomar banho, ele chorava. Porque mexe com o teu emocional, a vida do outro, você mergulha na vida do outro. E isso cria uma intimidade de parte a parte. Eu, porque passei a olhar aquele avô dentro, assim, a vida dele, o que ele passou, o que ele viveu, as coisas boas, as coisas difíceis. E sendo eu neta, mais ainda, porque faz parte da minha história. Isso aconteceu com o meu avô, com a minha avó, com a minha mãe. Entende? Então você se emociona, se comove, e o jornalismo me ajudou muito a me manter na raia, entendeu? Quando você tem técnicas de jornalismo, você não vai achar que vai deixar de ser neta ao escrever, porque isso fica artificial. Mas você vai ter balizas para se manter dentro daquilo que você se propôs, porque eu me propus não a fazer um livro de memórias. Não assim, as memórias que a Stella tem do avô, eu posso fazer isso, mas eu não quis. Eu sou jornalista, eu quis fazer uma biografia de modelo jornalístico. Mas na hora que o seu avô começa a contar com você, nossos papos eram de 3 horas de duração. A gente era interrompido assim, Caymmi, está na hora do lanche. Ele era diabético, minha avó gritava, porque ele tinha que comer naquele horário para manter, enfim, a glicose. Mas se deixasse, eram 3, 5 horas de papo. Isso gera uma intimidade muito maior. Ele tem intimidade com todos nós, netos e filhos, mas a relação com a biógrafa, na hora que eu conto para você a minha vida, e a gente conversa e fala sobre tudo, sobre a vida, não só sobre os fatos, mas os sentidos, os sonhos, as dificuldades. Eu queria ter estudado música clássica, não pude. Todas essas coisas, você eu dou muita graças a Deus por ter feito a biografia, porque eu pude conhecer meu avô e nós ficamos muito amigos. Entendi. Nós já éramos muito amigos, eu sempre fui muito amada por ele, e ele é um avô muito querido, mas essa relação ficou muito especial. É interessante. Nós temos agora mais uma pergunta, Stella, fora do estúdio, ao vivo com a nossa repórter Daniele Vieira. Bom dia, Daniele. Bom dia. Stella, trabalhando há mais de 20 anos nessa área, você sente que houve a influência direta ou indiretamente do seu avô para você seguir a carreira cultural? Sem dúvida. Não só do meu avô, mas da família inteira, porque meu avô, quando meus pais se separaram, eu voltei para o Brasil com 3 anos de idade, que eu nasci na Venezuela, que meu pai é venezuelano, minha mãe foi para a Venezuela viver com ele. Eles se separaram, eu estava nascida, minha irmã também, Denise, e meu irmão João, minha mãe estava grávida. Quando chega uma filha separada com 3 crianças, o que a família dela faz? Cuida. Então, nós somos meio netos, meio filhos dos meus avós. Então, essa influência cultural, ela foi muito forte porque foi vivida intensamente.
E na minha casa, vou dar um exemplo, meu avô pintava, não é? E era amigo de pintores, porque ele amava a pintura, ele se aproximou muito de pintores. Então você tinha, na sala, eu demorei a perceber que aquelas pinturas o que era, mas com o tempo, mas mesmo sem saber, me fazia muito bem. Quase que de uma forma, sem um ensino formal, isso aqui é uma tela, mas eu tinha um Di Cavalcanti, atrás no sofá, eu visitava meu avô, tinha um Di Cavalcanti, tinha um Pansete, tinha um Volpe, tinha um Caribé, entendeu? Então o meu contexto já estético era muito forte. Musicalmente, o meu avô era um amante de música clássica, né? Então, Chopin, minha mãe ama ópera, ela queria ser cantora de ópera, tem preferência pela Tebaldi em relação a Maria Callas, né? Uma vez que ela foi entrevistada pela Marília Pêra fez Callas no teatro, né? E houve uma reportagem sobre, na revista de domingo, as duas conversando, né? E minha mãe sempre gostou mais da Tebaldi do que a Callas. Então, você imagina o contexto, né? Minha mãe fazendo discos, minha mãe tem uma influência enorme na minha vida cultural, porque minha mãe cantou o que há de melhor na música popular brasileira. Então, você conhecer Tom Jobim, fora assim, o meu avô também tinha uma ligação profunda com o meio literário. Ele era um leitor ávido. Três livros de cabeceira dele são livros importantíssimos. Um é o Cândido Otimismo do Voltaire. A paixão dele era Dom Quixote de La Mancha, né? Ele era o livro de cabeceira dele. O outro livro de cabeceira dele era um livro sobre saúde da juventude dele, chamada Conservar a Mocidade, do Dr. Vitor Pucher, e a Bíblia, porque ele, apesar das raízes africanas e do candomblé, a Bahia tem essa peculiaridade, é profundamente religiosa, católica. Então, ele tinha a Bíblia na cabeceira. Então, eu fui cercada por literatura, por música, por pintura. Isso influenciou tremendamente. Tanto que quando eu vou fazer jornalismo, eu faço que jornalismo? Cultural. Eu poderia, claro, fazer assessoria de imprensa de economia ou de medicina e tal, porque, pelo menos na época que eu fiz jornalismo, você não tinha essa segmentação que o jornalista ele já entra num nicho. Isso é muito complicado, porque quem tem vocação para jornalista, eu sempre digo, pelo menos quando eu fiz jornalismo, quem tem vocação é porque gosta de tudo. Gosta de tudo. Então, por exemplo, claro, eu sou filha de médico, mas não tenho nada de medicina. Então, não me interessa fazer jornalismo de medicina, nem a parte política, nem a parte de economia. Mas a parte cultural, toda ela. Mas você vê que tem jornalista que se especializa em teatro, em música, espetáculo, em artes plásticas. Mas hoje a coisa está bem segmentada, né? Stella, muito obrigado pela sua participação, tá? Obrigado. O Tela 1 fica por aqui. Ao Tela 1 Até mais. E aos alunos, estou muito feliz aqui de estar com vocês. Obrigada, Sandra, pelo convite. Obrigada, até mais. Até mais.